vamos passar a palavra para o Afrânio, que vai trazer o estudo para todos nós. Vamos vibrar pelo nosso irmão, como eu disse, para que ele possa trazer a lição que nós estamos precisando ouvir e aprender e praticar. Queridos amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui hoje para fazer uma homenagem, né? Homenagem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um dos vultos mais expressivos da doutrina espírita no Brasil. Nós gostaríamos de fazer diferente, não vamos ficar falando só sobre o que Bezerra de Menezes, sobre a sua vida em si. Acho que nós temos que extrair da vida desses grandes vultos, para nós espíritas, aquilo que é importante para que nós nos transformemos, para que nós façamos a nossa transformação moral e para que nos esforcemos para seguir as pegadas de vultos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que são referências para nós na doutrina espírita. E eu escolhi então para homenagear o Dr. Bezerra e ao mesmo tempo extrair um aspecto da sua vida que fosse importante para nós, eu escolhi falar sobre a fé do Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vamos falar sim sobre episódios da vida dele, mas eu gostaria de me concentrar, como vocês verão, na fé que ele a todo instante testemunhou para nós. Então o estudo está aí, sobre Bezerra de Menezes. A figura do Dr. Bezerra nos últimos dias de sua vida, acredito que a maior parte de nós já conheçamos. Essa é a fotografia mais comum que existe de Bezerra, né? E quando nós visualizamos essa fotografia e assistimos algumas palestras, notadamente de Divaldo Pereira Franco, que consegue se transfigurar durante a prece final, que às vezes é feita pelo Dr. Bezerra, e a gente consegue notar na fisionomia do Divaldo Pereira Franco traços do Dr. Bezerra de Menezes. É esse Dr. Bezerra de Menezes aí que a gente enxerga. Não sei se vocês já viram alguma palestra de Divaldo Pereira Franco, que no final ele se transfigura em Bezerra de Menezes. Quem não viu e tem acesso ao computador, é só colocar na internet lá, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, ou Bezerra de Menezes por Divaldo Pereira Franco, e você facilmente vai encontrar palestras, mais de uma, em que no final ele se transfigura. E a figura que aparece, né, que você consegue quase que visualizar inteiramente na fisionomia do Divaldo, é essa figura aí, no nosso Dr. Bezerra de Menezes. A Liamar está lembrando que o Medrado, Zé Medrado, que é um expositor lá da Bahia, esteve aqui há muitos anos atrás, né, e ele também tinha essa faculdade. Não sei se é só dos baianos, não é só dos baianos não, né? Porque o Divaldo é baiano, Zé Medrado é baiano também, né? Mas não é só dos baianos não. Mas o Medrado também aqui na casa, ela testemunhou. Eu testemunhei só em vídeo, eu não estava presente nesse dia que o Medrado esteve aqui. Testemunhou também o Medrado dando essa comunicação, né, onde ele se transfigurou no Dr. Bezerra de Menezes. A transfiguração é um fenômeno muito interessante, né? Porque a fisionomia do expositor, ela se transforma quase que inteiramente, né, para que a gente perceba o espírito que está de verdade transmitindo a comunicação. A casa ficou ficou com um aroma, né? Um cheiro de éter na casa toda. Então é isso, né? Mas o doutor Bezerra está aí. Estamos falando nele hoje, por quê? Porque hoje é dia 31 de agosto. Há 2 dias atrás, estaremos comemorando mais um aniversário de Bezerra, se ele estivesse encarnado entre nós. Ele nasceu em 1831, em 29 de agosto, cearense, né, na cidade de Riacho do Sangue, e, portanto, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Depois ele abriu mão do Cavalcante,
ficou só como Adolfo Bezerra de Menezes. Ele ficou conhecido aqui para nós brasileiros por diversos títulos. O mais significativo deles, a meu ver, né, todos são significativos, mas o que é mais fácil de nós entendermos é o de Kardec brasileiro. Por que Bezerra de Menezes é chamado de o Kardec brasileiro? Porque, tal como Kardec, ele tinha o mesmo bom senso, tinha a mesma racionalidade, tinha o mesmo amor pelas criaturas. Essa página inicial aqui é uma página voltada, poderia ser adaptada ao comportamento de Bezerra. Porque, além de nós louvarmos as lágrimas e aflições, como diz a página, e exaltarmos a renúncia, no nosso próprio comportamento, né, nossa própria situação, quer dizer, nós estamos sofrendo, então nós estamos louvando as lágrimas e as aflições que nos estão chegando, porque nós sabemos porque elas são necessárias para nós. Então é um exercício para nós de humildade, é um exercício de abnegação. Mas a página pode ser vista também da forma como nós encaramos o nosso semelhante. É o que diz aqui na sequência. Sem eles, jamais compreenderíamos a solidariedade universal. Mas acima dizia assim no parágrafo: são eles os mensageiros silenciosos da providência divina, ensinando-nos a encontrar nossos irmãos em toda parte. Então, quando nós compreendemos a importância do sofrimento, e nós podemos perceber que o sofrimento ele pode ser útil apenas para nós, mas também para os nossos companheiros, nós compreendemos melhor a dor do nosso companheiro. E ninguém melhor que Bezerra de Menezes compreendeu a dor daquelas pessoas que com ele se relacionavam, aquelas pessoas que o procuravam. Ele vivia a dor dos semelhantes, porque ele próprio havia passado por momentos de muita dificuldade na sua vida. Então ele conseguia valorizar a vida do semelhante e conseguia exteriorizar todo o sentimento de solidariedade e fraternidade que o caracterizavam. Então ele era o Kardec brasileiro por isso, porque ele era um homem extremamente racional, um homem extremamente compreensivo com relação ao sofrimento da humanidade, e por isso até hoje nós nos socorremos dele. Nos nossos momentos de aflição, muitos de nós aqui nos lembramos de pedir ao doutor Bezerra de Menezes, por ser médico, por ser um espírito abnegado, por ser um espírito sempre pronto a nos ajudar, recorremos a ele. Quantas vezes nós recorremos? Nós sabemos, a própria doutrina espírita nos ensina que quando é possível a ajuda, nós somos merecedores da ajuda, ela chega para nós. Bezerra de Menezes se faz presente em vários livros da literatura espírita. Em Dramas da Obsessão, por exemplo, que é psicografado por Ivone Pereira, ele é invocado por a ajuda dele é solicitada por uma irmã através da oração. E a irmã ora com tanto fervor que ele procura se interessar pelo caso. E o drama se desenrola todo em torno de uma obsessão que vai ser debelada com a ajuda de Bezerra de Menezes e sua equipe. Então, não deixem de ler Dramas da Obsessão, um clássico da literatura espírita, psicografado por Ivone Pereira, e o autor é o próprio Bezerra de Menezes. Bem, mas Kardec brasileiro, por isso? Porque ele era muito semelhante no comportamento, no sentimento, a Kardec. Kardec foi chamado, inclusive, de o bom senso encarnado. No momento do seu sepultamento, dentre os vários discursos que foram feitos, um deles, de Camille Flammarion, que era amigo pessoal de Kardec, Camille Flammarion se referiu a ele como bom senso encarnado. E esse título de Kardec, né, praticamente pode ser aplicado também ao nosso querido Bezerra de Menezes. Quando esteve encarnado, ele tinha muito bom senso, sempre teve bom senso, e por isso ele é o Kardec brasileiro. O médico dos pobres, porque ele era médico. E durante toda a sua vida, ele agiu em favor dos pobres.
não era daqueles médicos que, infelizmente, nós encontramos muitas vezes, que priorizam o ganho material, né? Ele era daqueles médicos que priorizava, sim, a necessidade do paciente. Ele penetrava no sentimento da pessoa e a ajudava a superar as suas dificuldades. Nosso querido doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Tem inclusive um livro, ficou lá longe, eu não trouxe para cá, um livro chamado Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone, que narra a vida de Bezerra de Menezes. O apóstolo da caridade, por isso, porque ele estava sempre preocupado com o seu semelhante, sempre fazendo a caridade, sempre ajudando o seu semelhante, fazendo não apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Talvez até mais a caridade moral do que a material, porque Bezerra de Menezes ele teve diversas fases na sua vida. Ele foi, por exemplo, ele foi militar, depois de militar tornou-se político, né? Primeiro ele foi médico, né? Se formou médico, depois se tornou militar, depois de militar se tornou político, depois de político ele abandonou a política e passou a ser apenas médico, clinicando exclusivamente. Então ele teve diversas fases. Nessa última fase em que ele só ficou como médico, foi a fase que ele pôde, com mais intensidade, exercer a caridade. Não apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Porque muitas vezes ele era procurado por pessoas que precisavam se curar, precisavam ter, portanto, a receita médica, o aconselhamento médico, mas não tinham recursos para aviar a receita, para comprar os remédios. E muitas vezes era o próprio Bezerra de Menezes que atuava dando os recursos materiais necessários para essa pessoa, caridade material, e outras vezes nem o recurso material ele tinha. Como nós vamos ver daqui a alguns momentos, quando falarmos de alguns casos da vida de Bezerra, ele, com um abraço, por exemplo, ele conseguia curar uma pessoa, conseguia curar um companheiro. Bom, vamos seguindo. O apóstolo do Espiritismo no Brasil, porque ele foi muito importante no movimento espírita brasileiro. Foi muito importante no movimento espírita brasileiro. Ele foi 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira. Na segunda presidência, na segunda vez que ele ocupou a presidência, ele teve que apagar um incêndio entre 2 grupos que existiam na Federação Espírita Brasileira naquela época. O grupo dos místicos e o grupo dos científicos. O grupo dos místicos, que só entendia a doutrina espírita através da prática da caridade, através da exemplificação do Evangelho, mas não queria saber nada com a parte científica da doutrina. Ora, nós sabemos que a doutrina se assenta num tripé: filosofia, ciência e religião. Não que o Espiritismo seja uma religião formal, com classe sacerdotal, com paramentos, com rituais. Não, mas a doutrina espírita ela tem aspecto religioso. Então, esse grupo só queria saber do aspecto religioso, os místicos. E o grupo dos científicos, em contrapartida, só queria saber do aspecto científico. Então, Bezerra de Menezes é que conseguiu harmonizar esses 2 grupos na sua segunda passagem pela Federação Espírita Brasileira. De maneira, por isso ele é o apóstolo do Espiritismo e unificador do Espiritismo no Brasil. Porque talvez se não fosse a intervenção dele, talvez hoje o Espiritismo tivesse dividido em mais de um pensamento, mais de um segmento, né? Mas Bezerra de Menezes, felizmente, estava conosco. Com a razão destes títulos, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, mas nós queremos exaltar a fé de Bezerra, então temos aí alguns fatos para comentarmos. Temos os fatos e temos ali a indicação dos livros. O Médico dos Pobres é um livro do Aquarone, né? Vou pegar aqui para vocês verem a capa. Se alguém tiver interesse em saber mais da vida de Bezerra, é a foto do Bezerra, né?
A tarja cinza ali foi eu que coloquei. É charme do meu livro, tá? Mas a capa deve ser essa ainda hoje. É um livro muito bom, muito completo, sobre a vida de Bezerra. Muito bom. Então, esse primeiro episódio está no livro O Médico dos Pobres. O outro, Uma Carroça de Alimento, está no livro dos Casos, que eu inclusive comprei um novo agora, porque o meu misteriosamente desapareceu. Então vou mostrar a capa nova aqui para vocês. Tirei para me ajudar aí. Esse aqui. Essa capa aqui, ó. Antigamente a capa era igual àquela ali. E o terceiro é O Médico dos Pobres de novo, tá? Os dois últimos, Menino dos Casos técnicos. Bom, vamos falar rapidamente sobre esses fatos aí. O primeiro fato ali, a aula de matemática. Talvez muitos de vocês conheçam esse episódio da vida de Bezerra. Bezerra nasceu numa família rica, podemos dizer assim, uma família com muitos recursos financeiros. Mas má gestão, problemas de confiança demais nos seus sócios, fizeram com que o pai de Bezerra viesse a conhecer a derrocada material. Perdeu todos os seus bens e preferiu vender todo o seu patrimônio para pagar a todos os seus credores. A família passou a viver, portanto, numa pobreza grande. Ora, Bezerra ainda era criança, jovem. Quando chegou a idade de vir para a faculdade, a família já não tinha recursos. E ele queria fazer medicina no Rio de Janeiro. A faculdade era no Rio de Janeiro. E aí Bezerra, então, veio para o Rio de Janeiro, mas com muita dificuldade ele começou a fazer o seu curso de medicina. Chega uma época que ele não tinha mais... fica desesperado. Diz o livro que um dos poucos momentos que Bezerra ficou desesperado. Nesse momento de desespero, porque ele não tinha recursos para pagar as taxas da universidade, da faculdade de medicina, e para pagar o aluguel do quarto que ele ocupava. Então Bezerra, desesperado, faz uma prece sincera para Deus, e a ajuda não tarda a vir. Terminada a prece, logo depois bate à porta dele um jovem como ele, também estudante, mas de outro curso, precisando de aulas de matemática. Estava ruim em aula de matemática. Imaginem vocês, um estudante de medicina, tendo que dar aulas de matemática. Eu tenho a minha formação em Direito, fico me imaginando ter que dar aula de matemática. Vou ficar todo arrepiado. Não tenho o menor jeito para dar aula de matemática. O mesmo deve acontecer com o nosso companheiro que era médico, estava estudando para ser médico. Então ele hesita no primeiro momento em dar aulas de matemática, mas a necessidade era muito grande e ele resolve encarar. Esse jovem então combina com ele o seguinte: já que ele aceitava dar as aulas de matemática, ele estava fazendo um adiantamento do dinheiro que receberia Bezerra por dar as aulas de matemática. Confiou em Bezerra. E Bezerra, então, fica muito feliz. O jovem foi embora, disse que dava o adiantamento para que não gastasse o adiantamento, que era uma mesada do pai, nas facilidades que a vida do Rio de Janeiro oferecia. E então Bezerra pega aquele dinheiro, vai e quita as dívidas dele com a faculdade e com a faculdade e com o senhorinho dele, né? Paga o aluguel. E em seguida vai para a biblioteca, estuda matemática, fica pronto para dar a aula, e no dia seguinte, no horário combinado, o jovem não aparece e nunca mais apareceu esse jovem, né? Então o jovem veio realmente apenas, vamos dizer assim, guiado pela espiritualidade, para trazer para Bezerra o necessário para que ele pudesse atender às suas necessidades. Às vezes a espiritualidade faz isso, né? Não sobrou nada. O livro não diz que sobrou alguma coisa, mas a gente percebe que não sobrou nada. Que o dinheirinho foi certinho para quitar lá a taxa da universidade e para pagar o senhorio. Então essa é a primeira história que vocês vão ler com detalhes nas páginas 28 e 29 do livro Médico dos Pobres. Então vejam a fé de Bezerra. Não se desesperou, não pensou em fazer bobagem para conseguir o dinheiro, ele simplesmente orou e a resposta não tardou. O segundo acontecimento, uma carroça de alimentos, também
Uma situação interessante. Essa já é narrada pelo Ramiro Gama naquele livro ali, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Como eu disse a vocês, depois que Bezerra se desliga da política, ele passa a viver com seus próprios honorários médicos. Mas os honorários médicos eram suficientes para manter a sua família, para manter os filhos estudando. Bezerra tinha uma família numerosa. Ele estava no segundo casamento. A primeira esposa dele desencarnou quando jovem ainda, quando eles já tinham 2 filhos. E aí veio o segundo casamento. Ele casou-se com a cunhada. E com a cunhada ele teve mais 6 filhos. Então, não me falha a memória se ficaram 6 filhos depois com os filhos da cunhada, com os 2 dele, mas eu acho que foram 6 filhos com os filhos do segundo casamento. Ele tinha uma família numerosa. Mas mesmo assim, ele conseguia manter a família com seus honorários médicos. Mas, como todos nós aqui, assalariados, sabemos, chega momentos de dificuldade na nossa vida, às vezes não dá. Sobra dia no fim do mês, né? E Bezerra estava num desses momentos difíceis. A esposa o procura e diz que não tem nada na despensa para as refeições daquele dia. Bezerra não se desesperou. Disse para a mulher: vamos confiar que nós vamos ser ajudados pela providência divina. E sai para fazer a visitação médica que ele fazia lá dos seus doentes, para fazer o atendimento médico. Quando ele volta à tarde, encontra a esposa exultante. E ele se surpreende: ué, mas o que aconteceu? Poxa, Bezerra, você não precisava exagerar. Exagerar como? Logo depois que você saiu, chegou aqui uma carroça de alimentos. E essa carroça de alimentos foi suficiente para suprir a nossa despensa por muitos dias. E os 2 vão ver, então, a despensa, e a despensa estava completamente abastecida. Bezerra, portanto, mais uma vez, demonstrando sua fé, mais uma vez, trazendo para nós a fé. O caso mais interessante que eu acho é o do abraço. Esse eu vou ler porque tem passagens interessantes. Também está em Lindos Casos de Bezerra, na página 87. Esse do abraço se dá logo depois que Bezerra se torna espírita, porque Bezerra, ele não se tornou espírita ainda jovem, como a Carol que saiu daqui, né? A Carol, jovem ainda, já é espírita. Bezerra se declarou espírita aos 55 anos de idade. Isso é um estímulo para todos nós que talvez ainda não tenhamos chegado a essa idade. Porque às vezes a pessoa chega na doutrina e pensa assim: pô, estou conhecendo a doutrina muito tarde, já estou coroa, pô, né? Não dá tempo de fazer mais nada, né? Lembrem-se que Bezerra de Menezes conheceu a doutrina com 51 anos, levou um tempo para se declarar espírita, e aos 55 anos se declara espírita, faz a sua profissão de fé e vivencia intensamente o espiritismo a partir daí. Desencarna com quase 69 anos. Então vejam vocês que não é uma questão de tempo, é uma questão de foco, é uma questão de como nós vamos nos dedicar à ética espírita, como nós vamos nos dedicar aos ensinamentos espíritas. Eurípides Barçanufo viveu só até os 38 anos de idade. Também morreu jovem e teve uma atuação intensa como espírita. Sempre foi apaixonado em tudo que fazia, Eurípides. Antes de ser espírita, foi um católico apaixonado. Depois se tornou espírita, se tornou um espírita apaixonado. Vivenciou a doutrina. Eurípides Barçanufo. Nós podemos citar o próprio Kardec, que também conheceu a doutrina espírita já com idade avançada. E no pouco tempo que ele teve contato com os espíritos, ele codificou toda a doutrina espírita. Vejam vocês, Kardec conheceu a doutrina espírita em 1855. Ele nasceu em 1804. Então, aos 51 anos, ele conheceu a doutrina espírita. E em 1857, 2 anos depois, ele estava publicando o Livro dos Espíritos. E viveu também até 1869. Desencarnou até um pouco mais cedo que Bezerra. Bezerra desencarnou com 69, ele com 65. Quase 65.
Então, meus irmãos, não vamos nos achar já com idade avançada ou com idade muito avançada para nos dedicarmos aos ensinamentos espíritas. Sempre é a hora de começarmos. É igual aquela história do professor de piano, que é procurado por um aluno, um jovem senhor de 70 anos de idade que quer aprender piano, né? Aí ele diz: mas meu senhor, o senhor não vai conseguir aprender piano, né? O senhor já está com 70 anos, as suas articulações já não são as mesmas. Ele diz: não tem problema, eu vou começar nessa encarnação, porque na próxima eu já chego sabendo alguma coisa de piano, né? Então nosso pensamento tem que ser assim. A gente não pode desistir de tentar aproveitar ao máximo os momentos que temos pela frente. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes, né, ele estava, depois de ter feito a sua profissão de fé, em 1855, esse episódio aqui, deixa eu ver se o livro fala a data do episódio, é de 1886. 1886, a profissão de fé dele. Agora eu me confundi com as datas, depois a gente vai corrigir quando eu botar ali o cronograma. Mas tinha sido logo depois dele fazer a sua profissão de fé. 1886, então, se dá esse episódio. Ele estava descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira. Você já conhece a sede histórica da Federação Espírita aqui no Rio de Janeiro? Todo mundo conhece? Pois é. Se conheceu agora, não conheceu como ela era muito mais bonita no passado. Alguns anos atrás, bota aí uns 10, 20 anos atrás, a sede histórica da Federação, o salão ficava no segundo andar, era um salão amplo, um salão bonito, super bem cuidado. A biblioteca ficava embaixo. São duas escadas que se encontram lá no alto e por baixo, entre as duas escadas, você entrava para a biblioteca. Hoje acabaram com a biblioteca foi para Brasília, ficou um pequeno acervo aqui no Rio. Hoje temos um auditório improvisado no primeiro andar, que deve ter sido por conta das dificuldades que as pessoas têm para subir aquelas escadas, né? Mas o Bezerra, em 1886, as palestras eram lá no segundo andar. E ele estava descendo as escadas. Quando ele estava descendo as escadas, no meio da escada, ele notou que havia um desconhecido, e esse desconhecido pediu que Bezerra o ouvisse. E aí se dá o diálogo. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. É o que eu estava dizendo aqui, o poder da pessoa que sabe vivenciar as dificuldades dos outros através das lágrimas, através do sofrimento, através da renúncia das outras pessoas. Então Bezerra percebeu que aquela pessoa estava precisando ser ouvida. E aí disse Bezerra assim, levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo e o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem de bonde. Nesse caso aqui, Bezerra ainda tinha passagem de bonde. Tem um outro caso, que é aquele quarto casario, empréstimo para voltar para casa, né? Que Bezerra estava indo pegar o bonde, ele morava lá no alto da Tijuca, né? Então ele pegava o bonde do centro da cidade para o alto da Tijuca. E quando ele estava próximo de pegar o bonde, ele foi abordado por uma pessoa com necessidades materiais, precisando de dinheiro. Ele apalpou os bolsos e deu todo o dinheiro que tinha, que não era muito, para aquela pessoa. E quando chegou no bonde, para embarcar no bonde, percebeu que tinha dado o dinheiro da passagem. Nesse caso aqui, ele ainda tinha o dinheiro da passagem, né? Porque em outra oportunidade ele deu tudo, deu inclusive o dinheiro da passagem, o anel de grau já tinha dado para alguém que tinha necessidade de aviar uma receita feita por ele. Então Bezerra era assim, completamente desapegado e completamente solidário à necessidade das pessoas. Então Bezerra, né, levou o rapaz para um canto e ouviu essa rogativa, esse apelo
nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem de bonde. Dessa vez ele não deu a passagem de bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão: meu filho, você tem fé em Deus? Tenho e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente, e despedindo-se: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie no amor de Deus, que seu caso há de ser resolvido. E Bezerra partiu, e a pessoa também. A caminho do lar, Bezerra ficava meditando se havia algo mais que ele podia ter feito, além de ter dado o abraço, além de ter feito a prece, além de ter entregue a solução do problema à espiritualidade. Uma semana se passa. Depois de uma semana, Bezerra já não se lembrava mais do acontecido na semana anterior, porque ele estava sempre sendo procurado por outras pessoas. E aí, após outra sessão na Federação Espírita Brasileira, no mesmo lugar da escada, ele nota que há uma pessoa. Era o mesmo rapaz, agora trazendo a fisionomia toda com emoção do agradecimento. Ele toca o braço de Bezerra e lhe diz: venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí logo sentindo-me melhor. Em casa cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Esse óculos bifocal, multifocal, às vezes deixa a gente em situação problemática. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou de novo. Abracei, daqui, minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos a Deus. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu meus problemas, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje, e venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. O ambiente era tocante, lágrimas caíam tanto dos olhos de Bezerra como do irmão beneficiado. Então vejam, meus irmãos, a fé de Bezerra, né? Qual de nós teria feito a mesma coisa, procurado por um irmão desse? Né? Normalmente a gente remete para a providência divina, né? Mas de outra forma, né? Vai com Deus, que Deus vai te ajudar, né? Alguma coisa assim semelhante. Será que a gente se condoeria da forma como Bezerra o fez? O que falta para nós? Talvez falte para nós termos o mesmo tipo de fé que Bezerra tem. Nós sabemos que existem vários tipos de fé, né? Qual a fé que Bezerra nos exemplifica? Será que é a fé da confiança em si, né? Aquela fé que a pessoa que sabe que é capaz de fazer alguma coisa e faz? Como, por exemplo, esse corredor jamaicano, Bolt, né? Que sabe que é um grande corredor, ele tem fé no impulso dele, na velocidade dele, desafia os adversários, porque ele tem fé em si, ele sabe que ele é capaz de ser um dos mais rápidos e diz que será sempre o mais rápido. Será que é esse tipo de fé, a fé de Bezerra? A fé de Bezerra é uma fé diferente, é a fé que externa a certeza de alcançar o seu objetivo. A fé de Bezerra é uma fé
de quem confia verdadeiramente na divindade, quem sabe que não estamos sozinhos, que a espiritualidade está nos envolvendo, que nós somos simples instrumentos da espiritualidade. Se nós conseguirmos ter a fé de Bezerra, nós certamente vamos poder realizar muito mais do que realizamos nos dias de hoje. Eu acho que essa é a mensagem que Bezerra pode passar para nós. Esses exemplos de fé que ele nos dá. Porque ele, como Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Paulo de Tarso dizia: a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. A certeza daquilo que nós não vemos, mas que sabemos que existe. A certeza, por exemplo, na existência do mundo espiritual. A certeza de que nós estamos sendo, nesse momento, amparados por esses companheiros espirituais. Tem um exemplo narrado pelo Dival Boense, nesse livrinho aqui, só de histórias, aqui, ó. Também tem na livraria aí, ó. Histórias do dia a dia. As palavras de Jesus de forma clara e objetiva. É um livrinho muito interessante. São historinhas pequenininhas que exemplificam diversas passagens do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Uma dessas historinhas, a primeira, por sinal, é intitulada A Chuva, narra aqui a história de uma comunidade do interior que vive da pecuária e da lavoura. Necessita, portanto, de água para que os animais possam sobreviver, para que as plantas possam crescer, né? Mas passa-se um período longo de seca. Isso é muito comum em vários lugares do Brasil. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, embora não seja uma região de lavoura e pecuária significativa, o Rio de Janeiro não tem essa produção expressiva no cenário nacional, mas de qualquer forma nós passamos por uma época de relativa seca aqui no Rio de Janeiro. Os mananciais aí das redondezas estão baixando, já começamos a ter preocupações para o verão com relação à água. Bem, então numa comunidade dessas do interior, com dificuldades, com seca, a população resolve se reunir e diz: bom, vamos todos para a igreja e vamos orar até que chova, porque orando Deus vai nos socorrer e nós vamos receber o que necessitamos, que é a chuva. E eles se reúnem e começam a orar. E oram durante vários dias, até que um dia um deles para e começam a ouvir como se fosse chover. Começam a ouvir relâmpagos, trovões, né? Naturalmente acompanhado de relâmpagos. E aí a chuva começa a cair no telhado e diz: está chovendo, e saem todos felizes e começam a abrir os braços na chuva e se deixam molhar todos. Quando todos estão dessa forma, uma garotinha sai de dentro da igreja com um guarda-chuva na mão, abre o guarda-chuva e sai e não se molha. Moral da história: a fé, quem tinha realmente certeza de que ia chover, era a garotinha, porque foi a única que se lembrou de levar um guarda-chuva para a igreja. Todos os outros foram e ninguém levou guarda-chuva. Agora a garotinha não, a garotinha tinha certeza, porque ela se protegeu da chuva. Então é isso, meus irmãos, a fé que tem certeza é essa fé da garotinha aí. É essa fé que nós precisamos cultivar em nós, em todos os nossos atos. Até mesmo na nossa vivência na casa espírita, nós precisamos ter fé. Fé na ajuda que nós estamos recebendo, fé na ajuda que está sendo dispensada a todas as pessoas, fé naquilo que podemos fazer pelas outras pessoas. Imaginem vocês, no passe, por exemplo, se nós não tivermos a certeza de que nós estamos ali como instrumentos, que nós estamos ali doando a nossa energia, está saindo de nós uma energia benéfica para o companheiro que está diante de nós. E se esse companheiro que está diante de nós também não tiver a certeza de que está recebendo e está doando também, porque o passe é uma permuta, se nós não tivermos certeza de que todo esse processo se desenvolve,
nós não estaremos vivenciando a fé que a doutrina espírita espera que nós tenhamos. A fé que Bezerra vivenciava para nós. Em vários outros episódios da sua vida, Bezerra exemplifica essa fé. Não vamos ficar falando dos diversos episódios, mas são muitos os episódios. O filme mesmo, que passou recentemente, uns 2 anos atrás, sobre Bezerra de Menezes, vocês devem se lembrar de um episódio em que o filho de Bezerra estava doente, e mesmo com o filho doente, Bezerra sai para cumprir as suas obrigações. E quando ele volta, ele encontra o filho curado. Antes de sair, ele faz uma prece. Ele entrega o filho, a espiritualidade, entrega a Deus. E quando ele volta, o filho está curado. Então, meus irmãos, esta fé nós precisamos desenvolver. Isso é confirmado, essa certeza que nós temos que ter, essa fé, ela é confirmada em diversos momentos. Vou pular aqui alguns, senão a gente não vai chegar no ponto que eu quero. Esse segundo texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui, ó. Esse aqui. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Que faculdades imensas são essas que foram depositadas em nós e que nós devemos nos esforçar para fazer desabrochar e crescer? Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. É um espírito protetor. Esse capítulo 19 é o que fala da fé, né? A fé remove montanhas, né? Então, que faculdades imensas são essas? Estaria se referindo à mediunidade? Estaria se referindo ao magnetismo? Esse espírito protetor pode até estar se referindo à mediunidade, porque nós sabemos que todos somos médiuns. Podemos não ser médiuns dinâmicos, como Chico Xavier, por exemplo, mas podemos ser médiuns estáticos, como o próprio Bezerra. Não tenho nenhuma notícia de que Bezerra fosse um médium dinâmico. Quer dizer, que Bezerra psicografasse, que Bezerra desse mensagens psicofônicas. Não vi registro nenhum nas obras que consultei. Como, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier era um médium dinâmico, nesse sentido, né, de que ele era um médium psicográfico. Tinha outras mediunidades, mas que eram, vamos dizer assim, deixadas em segundo plano, porque a responsabilidade de Chico era com a literatura mediúnica. Pode ser a mediunidade, porque todos somos médiuns, todos recebemos intuições, de maneira que pode ser a mediunidade, mas certamente, talvez ficou ruim, mas certamente eu acho que é a noção do magnetismo que o Espírito quer nos passar. Essa força interior que todos nós temos, que nos dá a capacidade de curar as pessoas. Então nós precisamos, no momento do passe, por exemplo, saber que nós temos essa força, que nós temos um magnetismo, que não tem nada a ver com aquele magnetismo mineral, e que por isso era chamado, na época de Kardec, de magnetismo animal. É o magnetismo do ser humano. É justamente essa transfusão de energia que se faz de um ser humano para outro ser humano, que mais tarde a doutrina vai chamar de passe. Nós não temos 3 tipos de passe? E quais são os 3 tipos de passe que a doutrina ensina que nós temos? O passe magnético, que é esse decorrente do nosso magnetismo. O passe espiritual, que é aquele que é dado pelos espíritos, nós somos meros instrumentos. E o passe misto, que é o que na verdade é praticado largamente. Porque nenhum de nós, quando dá o passe, está dando o passe sozinho. Nós estamos transmitindo, junto com o nosso magnetismo, também as energias que os espíritos estão nos doando. E nós fazemos então um passe misto, como diz a doutrina espírita. Então é isso, gente. Certamente é nessa direção aí que os espíritos querem nos mostrar, podemos caminhar. Essa certeza de que nós podemos ser úteis com essas
com essas faculdades imensas que temos em nós. Portanto, a fé de Bezerra se alicerça, né? Como vimos, na certeza, no raciocínio e no uso de suas potencialidades de ser humano, que são a mediunidade e o magnetismo. E são duas potencialidades que nós todos temos e que nós todos precisamos exercitar. Quando é que nós aprenderemos a usar as nossas potencialidades? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Depende de nós. Aí o Espírito Protetor, esse mesmo aí da mensagem, eu só tirei trechos da mensagem, diz assim: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Confiram lá. Naquele capítulo 19, é o último item do Evangelho, né? E esse aí é o finalzinho da mensagem, é o finalzinho do capítulo, o Espírito Protetor. É isso. O que nos separa de Bezerra, portanto, é essa nossa vontade. É claro que nessa encarnação, nós não vamos chegar ao patamar espiritual de Bezerra. Um espírito superior já, um espírito com muito mais vivência espiritual do que nós. Mas nós temos que começar em algum momento. Bom, que seja agora, quando nós somos espíritas. O que seremos na próxima encarnação? Será que nós vamos poder vir como espíritas novamente? Será que nós vamos ter essa facilidade de acesso à verdade que a doutrina espírita nos proporciona? Será que nós vamos vir com a nossa intelectualidade perfeita, como a temos hoje? Será que nossos braços serão fortes e operantes, como são hoje? Será que o nosso corpo suportará as nossas necessidades espirituais? Então, meus irmãos, é começar agora. Não importa a idade. Pode ser na idade da Carol, pode ser mais nova, pode ser com mais idade. Então depende de nós. Eu acho que essa é a mensagem que Bezerra passa para nós. Bezerra de Menezes, um homem de fé, né, que foi médico, militar, político, escritor, homem de bem, um cristão na acepção da palavra, né? Um cristão espírita na acepção da palavra. Aqui eu passei só alguns trechos aí da vida de Bezerra, nós já estamos chegando ao nosso tempo, né? Mas só para vocês saberem que aos 44 anos ele recebe de Joaquim Carlos Travasso o Livro dos Espíritos. Esse Joaquim Carlos Travasso foi o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos no Brasil. Então, logo que foi traduzido no Brasil o Livro dos Espíritos, o nosso Bezerra recebe um exemplar, né? Há uma passagem folclórica a esse respeito, diz que ele recebeu o livro e ele pegou o bonde, né? Ele ia de bonde do centro da cidade até a casa dele. É folclórico porque eu acho que ele não conseguiria ler o Livro dos Espíritos todo nesse trajeto. Mas dizem aí alguns autores que nesse trajeto do centro da cidade até lá o Alto da Tijuca, lá aquela região lá onde se inicia a subida do alto, que Bezerra leu o livro todo. E quando chegou lá em cima, ele estava profundamente encantado com a doutrina espírita. O encantamento eu concordo. Talvez ele tenha folheado o livro todo, né? Mas ler o livro todo acho meio difícil, né? Com todo respeito ao Bezerra, né? Ele que me perdoe, é a minha audácia de falar isso, né? Mas, sinceramente, né? Hein? São 1018 perguntas, né? Então, mas tudo bem. Aos 47 anos, ele se torna o presidente da Câmara Municipal da Corte. Ele ainda era político. Nessa época, ele ainda era político. É provável, né? O biógrafo se entusiasmou com... depois que ele acabou de ler, ele disse, poxa, eu já conheço isso, né? Já estava sendo instruído no mundo espiritual, né? Bom, então ele se torna presidente da Câmara Municipal. Eu deixei esse dado aí apenas para lembrar que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
que era a Câmara Municipal da Corte, aquele prédio ali no centro da cidade, ali na Cinelândia, né? Ali existia pelo menos, acredito que esteja lá até hoje, existia um quadro lá, um painel, que era uma pintura do nosso Bezerra de Menezes. Quer dizer, uma pintura, uma gravura com a figura do nosso Bezerra de Menezes. Eu acho que está lá até hoje, né? Então é isso. Esse cargo dele de presidente da Câmara, na época, equivalia ao cargo de prefeito dos dias de hoje. Aos 51 anos, participa de uma reunião espírita, onde é curado de uma dispepsia de natureza nervosa. Então eu confundi, não foi aos 51 anos que ele teve contato com a doutrina. Ele teve contato com a doutrina aos 44. Aos 51 ele fica curado inexplicavelmente, entre aspas, de uma dispepsia nervosa. Aos 54 anos ele se retira da política. E a partir daí ele vai viver como médico apenas. Aos 55 anos ele faz o seu discurso de conversão ao espiritismo. Então ele levou aí um tempo bom, de 41 anos até 55 anos, estudando a doutrina, né? Mas sempre um homem cristão, sempre visando o bem de seus semelhantes, princípios que ele já tinha dentro de si. E aí, então, aos 55 anos, ele se converte ao espiritismo. Aquele GVE ali significa Grandes Vultos do Espiritismo. É outro livro, se depois alguém quiser conhecer, está ali sobre a mesa. Aos 56 anos, ele começa a escrever. Aí ele se tornou espírita, ele começa a agir como espírita. Escreve uma porção de livros. O primeiro deles, aos 57 é que vai ter o livro, né? Aos 56 anos ele começa a publicar artigos no jornal O País. Jornal País, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e no Reformador. No jornal O País ele escrevia sob o pseudônimo de Max. Esse jornal O País é o jornal do Quintino Bocaiúva, né, que era senador da República, amigo pessoal do Bezerra. Tem inclusive passagens aí de Hilário Silva, do relacionamento dos dois, contando a história dos dois. Esses artigos hoje se encontram reunidos no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, e recentemente foram editados numa trilogia chamada Estudos Filosóficos. Eles reuniram todos os artigos do Bezerra daquela época, são 3 volumes grossos, muito interessante. E a gente vê que Bezerra pegava pesado com a igreja naquela época, ele fazia críticas realmente que hoje em dia o pessoal ia dizer que é preconceito, sei lá, ia ter uma opção de restrições, mas naquela época ele pegava para valer mesmo. Aos 57 anos, o primeiro romance espírita, A Casa Mal Assombrada e vários outros começam a ser escritos. Aos 58 anos ele se torna presidente da Federação Espírita Brasileira. Aos 64 anos assume a presidência da FEB pela segunda vez, justamente para acalmar aquela situação entre místicos e científicos. E 11 de abril de 1900 volta à pátria espiritual. Ia completar 69 anos. E logo depois ele começa a se comunicar, né, pela intuição do nosso querido Eurípides Barçanufo. Começa a ditar mediunicamente receitas para Eurípides Barçanufo. Receitas. Então é isso. Sobre a desencarnação do nosso Bezerra de Menezes, eu prefiro ler um trechinho aqui de um livro mais curto. Bom, posso dizer de memória também. O nosso Bezerra, quando desencarnou, não tinha recursos, né? Sua família não tinha recursos. E todos aqueles que viajavam, ele teve uma apoplexia, né? E ele, portanto, ele ficava com os olhos lúcidos observando as pessoas, mas não se mexia no leito dele. Então as pessoas chegavam, pegavam na mão dele, oravam, e as pessoas, quando saíam, isso pobres, ricos, pessoas que tinham condições, que não tinham condições, todas as pessoas que o visitavam deixavam sob o travesseiro dele, deixavam uma oferta. Então iam aquelas ofertas mais expressivas e aquelas menos expressivas do ponto de vista material. E aí quando a fronha era trocada no final do dia, era recolhido aquele dinheiro que ia ajudar no sepultamento, né? Na verdade,
né, a manutenção da família de Bezerra passou a ser feita depois da morte dele por uma ação do Quintino Bocaiúva e de autoridades lá, de militantes da Federação Espírita Brasileira, porque a família não tinha como se manter após a morte dele. Então foi graças ao Quintino e graças à Federação Espírita Brasileira a registros de reunião feita depois da morte de Bezerra, né, em que eles decidem como amparar a família para que ela não passasse necessidade. Mas apenas para a gente ter uma notícia de Bezerra, vejam como é o espírito de elevação espiritual, né? Bezerra desencarnou no dia 11 de abril, como nós vimos ali, né? No dia 12 de abril, à noite, no dia seguinte, à noite, né? 31 horas aproximadamente após o desencarne dele, Bezerra estava dando a sua primeira comunicação pelo médium Frederico Júnior, numa reunião do Grupo Ismael na FEB. E nessa mensagem ele fala agradecido da misericórdia divina que lhe concederam uma recepção imerecida, e termina animando e consolando os companheiros que o ouviam. Então vejam que bacana, né? O Bezerra, depois de tão curto espaço de tempo, ele vem e dá uma comunicação consolando os companheiros. Só conheço uma manifestação desses espíritas expressivos aqui no nosso país, uma mais rápida, que é a de Herculano Pires, né? Que morreu de manhã e à noite na reunião mediúnica na casa dele, na casa onde se reuniam os companheiros dele. Ele dá a comunicação e o pessoal fica assustado. Mas como? O Herculano não veio, mas ele passou mal, desencarnou, o povo não sabia, e à noite ele já estava dando comunicação. Então é isso, meus irmãos. Bezerra Espírito continua trabalhando, como disse a vocês, ele trabalhou, como vemos no livro Dramas da Obsessão, né? Trabalhou como escritor aí, no livro As Telas do Infinito, ele narra uma história. Ele participou da revisão do livro Memória de um Suicida. Esse livro, a primeira vez que foi levado à Federação Espírita Brasileira para ser editado, a Federação recusou, e aí Bezerra, a Ivone Pereira, volta profundamente chateada e começa a montar uma fogueirinha para queimar o livro, os originais do livro. No momento em que ela vai acender o fósforo, ela vê como que mãos azuis envolvendo o livro, aquele amontoado de papel que ela estava prestes a queimar, dizendo para ela assim: não faça isto. E aí ela recolhe os papéis. Bezerra, por intermédio dela, faz uma revisão naquele material e o livro é editado, esse livro que a gente conhece hoje, editado pela Federação Espírita Brasileira. Tragédia de Santa Maria, o Drama da Obsessão. No livro Voltei, ele auxilia o Frederico Figner na chegada ao mundo espiritual. No Obreiro da Vida Eterna, ele ajuda a Adelaide no processo de desencarnação. Então, são vários momentos em que o nosso Bezerra está atuando. Então é isso, meus irmãos. Espero que o estudo possa ter sido útil para vocês, em termos de despertar a nossa potencialidade para a fé, né, para os recursos que nós temos dentro de nós e que precisamos aprender a mobilizar. Somente com a fé nós vamos aprender. E para encerrar, uma mensagem de Bezerra, ditada ao Chico, chamada Diretriz. Filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimentos, desafios, perseguições, angústias, desilusões, tristezas, humilhações, calúnias, sofismas, preterições, aflições, obstáculos, privações e outros problemas mais que possam ter sido omitidos ali, que venham à mente de vocês, diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes.
Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos.